ela não tem juízo, ela cai em muita lábia, é fácil de enganar, é ansiedade, é uma coisa séria isso, e está na Bíblia. Por isso é que o Salomão, né, um homem muito sábio, ali, usado por Deus, ele falou que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? Mas a tola, o que ela faz? Ela destrói. Mas por quê? A mulher tem poder de levantar a casa dela, mas ela tem o mesmo poder para destruir. Então a mulher sábia edifica, ela põe ordem na casa, ela organiza tudo, ela é de oração, ela se prepara, ela prepara a tua casa, como a mulher virtuosa. Mulher virtuosa é Provérbios 30, a partir do versículo 10. Você vê o jeito que ela andava, uma coisa mesmo de quem tem o Espírito de Deus. E as mulheres têm que apelar para essa situação, não cair em qualquer lábia, qualquer promessazinha, né? E às vezes você tem em sua mente entenebrecida. O que é uma mente entenebrecida? É uma mente que não tem um grãozinho de luz. Tudo seu é na guerra, é na briga, na discussão, que eu faço, aconteça, eu mando fazer. Quer dizer, está zerado, totalmente zerado de Deus, entendeu? Aí o demônio aproveita e faz a sua cabeça. Onde tem mulher que sai da igreja, não vou mais na igreja não gostei daquele pastor, não gostei daquela irmã que tem lá, daquele irmão. Mas o que Jesus fez para você abandonar a fé? Nada, Ele só quer te abençoar. E aí o que acontece? Você até parece que vai vencer, não. Você acostumou uma vida sem Jesus, vida de prejuízo, de vergonha, entendeu? Uma vida que você nem pensa em salvação, você só tem vontade de ir para o céu. E isso tem que ser tudo mudado. E por quê? Porque há uma promessa do diabo em perseguir as mulheres. Você vê como a mulher sofre. Tem coisas que a gente vê aí na televisão, a gente fica sabendo, tal, mas tem coisa que a gente nunca soube, de tão pesado que é. Negócio sério. Não tem que acordar. Você viu a promessa do demônio? Olha aí, Apocalipse 12, você vai ver a promessa do demônio. Talvez você nunca viu isso. Tudo porque ele não conseguiu impedir a vinda de Jesus, que resgatou o poder que o Satanás tinha tomado de Adão e Eva. Então ele queria impedir, mas ele foi muito infeliz. Então ele veio através de uma mulher, né? E eu não consegui matar essa mulher com filho e tudo. Então eu vou fazer guerra ao restante da sua descendência. É Apocalipse capítulo 12. Vamos pegar aí o versículo 16. Acharam? Glória a Deus. Está escrito assim: e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E que vou matar ela de qualquer jeito. Então lançou um rio da boca dele para poder afogar a mulher. E o dragão irou-se contra a mulher, foi irado, não conseguia impedir a vida de Jesus. E foi fazer guerra ao resto da sua semente, que são a mulherada de hoje, a de ontem, a do ano retrasado, a do século I, do século II, século III, por aí.
Entendeu? Você vê que a mulher quando sofre, apanha, é lesada, é enganada, é traída, tudo isso é para o demônio, que o demônio quer destruir ela de qualquer jeito. Para que da madre dela não nasça mais pastores, nem missionários, nem bispo, porque esses homens dão prejuízo ao inferno. Então ele quer impedir, ele vem mais por aí, vem. Então você vê que toda mãe de pastor teve luta para ter aquele filho. Teve filho que não é pastor, nem é evangélico, nada disso, ela não teve tanta luta, mas já aquele que veio com a missão, que ele vai ser escolhido da tal idade dele, essa gravidez não foi mole não. Essa gravidez foi de muita luta. Teve mãe que tentou até abortar, esse desgraçado não morre. E nasceu e é um grande pregador, ganhando muitas almas. Isso é sério, hein? Aí, tá vendo? Olha que coisa. Olha isso. Você vê que coisa? A senhora não teve essa luta toda para ter ele? É isso, gente. Isso é que quase ninguém está falando mal de pregador, porque a gente não deve falar mal de ninguém, cada um com seu cada um. Mas as pessoas não procuram falar sobre esses assuntos, entendeu? Aí você é igual barraco do morro, né? Um lado sempre está torto. Fazer um negócio nos quadros direitinho, o que é, como que é, o que posso fazer, o que eu não posso, direitinho, né? E aqui aconteceu isso, por isso que a mulherada sofre. Você vê que mulher, ela é meio estranha, né? Vou te contar até um caso. Vou contar um casinho para você. O camarada vinha andando de noite, aí isso é uma historinha, né? Ele deu um chute numa lâmpada, aí apareceu um gênio para ele. Para que você me acordou? O que você quer? Ora, desce me perturbando. Ó. E o camarada estava assustado. Faz um pedido só que eu estou com pressa. Aí o camarada pensou, e aqui em Nova Iguaçu, né? Ele disse: eu quero uma ponte daqui para o Japão. Você é maluco? Você está vendo que não tem condição de fazer uma ponte daqui para o Japão? É que eu quero ir de carro. Não tem condição não. Esquece esse pedido, faz outro. Sim, senhor. Faz eu compreender minha mulher. Como é que você quer a ponte? Com luzinha no meio, mão e contramão. Fala aí. Entendeu? Você vê que a mulher, né, tem um que dizer, TPM, o nome, não é isso, não é um negócio, né? TPM, né? Porque a mulher tem dia que está dando murro até na sombra, quer dizer, já é uma coisa que persegue, é uma promessa. Por isso que a mulher tem que ser de oração, tem que ser vigilante, para não facilitar a obra do demônio na vida dela, entendeu? Tem que estar esperta e fazer a coisa certinho para não cair na maldição. Amém? Então está aqui, ó, ele foi fazer guerra. Aí presta bem quais são as mulheres, hein? Olha aqui, ó.
E o dragão, no versículo 17, Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Se você ler o texto todo, você vai ver que era Maria que ele queria matar com Jesus com tudo, né? E foi fazer guerra ao restante da sua semente. Agora olha o tipo de mulher que era: os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Olha aí, mulheres que é de oração, lê a Bíblia, fala de Deus para os amigos, mulheres que elas rejeitam o pecado. É essas que ele quer, principalmente essas, né? E aquelas que não aceitaram Jesus, essas mesmo que sofrem bastante. Tem muitas que querem parar de beber, não conseguem, querem parar de fazer coisa, não conseguem, é por causa disso. Só com Jesus você vai conseguir. Jesus, muita gente não quer, infelizmente. Vamos para 1 Timóteo. 1 Timóteo. Primeira Timóteo. Acharam? O versículo é 6. 1 Timóteo, capítulo 6. O versículo é número 3. Isso aqui eu falei hoje de manhã. É exortação e conselhos gerais. Conclusão. Acharam? Diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, essa pessoa é o quê? É soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavras. Só discute, quer bater boca e tal, não faz nada para Deus. Você não vê pessoas curadas, você não vê. Misericórdia, irmão. É contender, discute a verdade, coisa que se arruma muito bem, o perfume é o mais cheiroso, mas não tem fruto, não tem um testemunho para contar. Eu peguei o mendigo lá, dei banho e tal, eu batizei, o fulano lá, eu estava nas drogas, preguei para ele, ele aceitou Jesus, levei ele para a igreja, batizei, hoje é pastor, está pregando tal. Não tem um testemunho, porque debatem, são contenda de palavras, entendeu? Conhece a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, capítulos e versículos, referência, mas não tem fruto. É aquela figueira de Marcos 11, uma folhagem linda, um tronco bonito, mas não deu um fruto. Então ele está explicando sobre isso. E tem muita gente vivendo doutrina, aí a vida não anda. A vida não anda, ao invés de você ajudar, você atrapalha. Entendeu? Essa pessoa, no versículo 4, o que a Bíblia diz que é? É soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavras, das quais nascem o quê? Invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contenda de homens
corruptos de entendimento, não entende, e privado da verdade. Olha aí, está zerado, não tem a verdade. A palavra de Deus, não precisa ir lá, eu só vou fazer um comentário, em Atos 5, acho que 36 por ali, fala de um homem chamado Teudas. Esse homem, ele ensinava o evangelho, mas de uma maneira contrária, entendeu? Ele não ensinava sobre cura, sobre purificação, sobre o perdão, sobre a salvação, sobre o perdoar, se arrepender, não falava nada disso, entendeu? Então, sobre honrar pai e mãe, quer ver, você é uma bênção, até ajuda bastante, mas não fala com a sua mãe, não fala com o teu pai, e aí? Não fala com o vizinho quando o Senhor manda você amar teu próximo, entendeu? Não se curva, porque o diabo não deixa a palavra entrar. Mas no versículo 6, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, manifesto é que nada podemos levar dele. O pessoal fica brigando por causa de roupa, sapato, carro, terreno, casa, meu relógio, meu isso, meu aquilo. Irmão, ninguém leva nada. Você quer tudo, menos paz. Tem que buscar a paz e seguir a paz. É isso que tem que ser feito. Você tem que parar, analisar sua personalidade, e você diz: não, eu não quero mais ser assim, entendeu? Eu tenho cuidado para não ser chato. Às vezes eu paro para analisar eu mesmo. Eu e Mota vivendo junto, como é que ia ser, meu Deus? Entendeu? Não, você é chatinho, hein? Você entendeu? Você precisa mudar. Aí você vai catando os pontinhos ali e vai mudando. Tem coisa que você fica até com vergonha. Você, poxa, eu sou assim, meu Deus. Você tem que dar um tempinho e olhar para você. Você consegue fazer isso? A Bíblia não diz: julgue-se a si mesmo. Então é sinal que a gente pode dar uma olhadinha para nós mesmos. E há uma passagem que diz: como é que você quer tirar o argueiro que está no olho do teu irmão se você tem uma trave no seu? Quer dizer, para você se corrigir. Eu estou sendo rebelde, aí eu estou obedecendo, eu estou fazendo tudo errado. Aí você começa a se colocar. Às vezes você fala demais, tem que ser cortado isso. E você reclama muito da vida, só coisa que te atrapalha. Às vezes você é muito ansioso, tudo que atrapalha. Não pode. E às vezes você não quer domínio, como Saul. Saul não queria ser dominado, ele queria dominar, e começou a dar ruim. E com esse domínio, o que aconteceu? Mataram os filhos dele. Depois o troço que usava ele, aquele nariz em pé dele, acabou matando ele mesmo, porque quando entrou a orbe, destrói sua própria vida, irmão, ele não conseguiu vencer isso. Tem gente que vem na cabeça: vou me matar, mesmo conhecendo a Bíblia, hein? O Senhor diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. O nosso corpo é templo de Deus. Você vai lá, toma veneno, dá um tiro na cabeça, enfia a faca no peito, você a joga do prédio, embaixo do carro, direto para o lago que arde com fogo e enxofre. Seu nome não consta no livro da Bíblia. E quando chegar lá, é que você diz: gente, eu não devia ter feito isso. Agora é tarde, não tem como voltar não.
Entendeu? Mas versículo 8: tendo, porém, sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Eu sou tão feio, eu tenho um cantinho para mim se esconder da chuva, ter uma cama para dormir. Eu agradeço tanto a Deus. Quando tem gente que está pensando, não, eu tenho que ter uma fazenda, e não sei o que, e tal, não tem medo de cobra. Medo de cobra, meio de onça, quer ter uma fazenda. Para quê? Tendo, porém, o sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. E tem gente que não tem nada disso, está chovendo em Nova Iguaçu. Se você for no centro da cidade, você vai encontrar pessoas lá que vai dormir nesse temporal aí. Se enfia num caixote debaixo do viaduto, da marquise, se cobre com papelão, você tem um cantinho e está chorando, está reclamando da vida. Mas 9. Mas os que querem, presta bem atenção nisso, tá, gente? Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Concupiscência, desejo na carne incontrolável, você não consegue controlar. Muitas vezes racista, preconceituoso, você só valoriza quem tem, e no entanto você está precisando de quem não tem. E há um caso aqui na Bíblia assim, tá? De um homem, é uma cidade que ela foi cercada por um rei, como se fosse um demônio, né? Cercou a cidade, então nada entrava, nada saía. Negócio sério. E ninguém podia se mexer. Mas nesta cidade morava um sábio, só que ele era pobre. Então ninguém olhava para ele, não dava ouvido para ele. Quem vai dar ouvido a pobre? Só Naamã mesmo, né? Então, esse homem, ele livrou essa cidade das mãos daquele rei que dominava, aonde ele disse: o que adiantava? Pessoal tudo rico, mas não tinha sabedoria. É rapidinho, olha Eclesiastes 9:14. Aí a gente volta aqui, marca aí o Timóteo 6, a gente volta aqui, é pertinho, não precisa nem pegar o Uber. Vamos lá, Eclesiastes. Aquela pessoa que vai mudar a sua história, às vezes você não dá atenção para ela, porque ela não tem um carro do ano, ela não tem um terno bonito, e com ela está a sabedoria de Deus. Como Pedro e João, né? Eram analfabetos, mas com ele estava a cura de um coxo. Eles mesmo disseram: a gente está dura, não tem ouro, não tem prata, mas o que temos, isso aí chegou. E os outros, os ricaços, estavam dando ouro, dando prata, mas não deu as pernas do homem. Eclesiastes 9. Logo aí depois do livro de Salmo. A gente não pode perder tempo. Aquelas pessoas que são sábias, que são usadas, eu dou ouvido: opa, peraí, essa pessoa está sendo usada por Deus. Eu já fico de
Igual o cachorro quando escuta um barulhinho. Que a orelhinha faz. Já viu? Depois faz assim, depois faz assim. Presta atenção. Eu crio cachorro, eu tenho um trovão lá que quando ele escuta um barulho eu fico olhando ele escondidinho. A orelha dele fica assim, pezinho. De vez em quando o barulho faz de novo, ele aí murcha a orelha e volta. Murcha a orelha, ele está atento. Assim tem que ser o cristão, hein? Eclesiastes 9,14. Acharam? Eu nunca mais esqueci isso aqui. Diz assim. Isso me atrasei aqui um pouquinho. Depois do Provérbios aí. 9,14, está aqui, Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, como se fosse o Satanás mesmo, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. Irmão, não tem que a pessoa está com a vida parada, pastor, sim, que acontece, é isso. E tem um sábio que conhece a coisa, sabe o que fazer, mas a pessoa olha assim, pobretão, ali está a sua saída. Cuidado com isso. Amém? Então, houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras, e vivia nela um sábio, mas o quê? Pobre. Vivia nela um sábio, pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Quem vai lembrar de pobre? É aí que a pessoa perde, entendeu? Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador, o que ele faz? Destrói muitos bens. Amém? Ao estrago que o Adão fez. Voltamos lá para Timóteo. Um só pecador destrói muitos bens. Ao estrago que Jonas fez sozinho no navio. Misericórdia. Então, voltando aqui para o capítulo 6, no versículo 9: mas os que querem ser ricos, o que acontece com eles? Caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Tudo o que acontece de ruim, você pode saber, a raiz daquilo ali é o amor pelo dinheiro. Então, por que está acontecendo isso? Você procura que você vai saber. O dinheiro. Se tem amor pelo dinheiro, faça qualquer negócio, vai pagar o preço caro, vai morrer duro amando o dinheiro. É muito sério. A diferença de quem não ama o dinheiro, eles vivem em paz, vai aonde quer, fala com todo mundo,
tem por que viver escondido. Não, tenho muito dinheiro, é perigoso. E aí? Gente que não tem amor ao dinheiro, eu posso sair daqui agora, lá para Miguel Couto, sentar na praça, lá mesmo chovendo, e posso dar bom dia, boa noite, todo mundo. Oba, tudo bem? Deus te abençoe. Já tem gente que não pode fazer isso. Não pode ir ao cinema, não pode ir ao shopping. Está entendendo isso? Se você tiver amor ao dinheiro, você vai arranjar muito inimigo e vai morrer sem ele, que a Bíblia ensina também, lá no Eclesiastes: o que amar o dinheiro nunca vai se fartar de dinheiro. Quanto mais você tiver, mais você quer. O amor é tão grande que você não vê a sua idade passar. Mas porque o amor do dinheiro é a raiz. O amor é a raiz de quê? Toda espécie de males. Ele é isso, ele é a raiz de toda espécie de aquele mal que está tentando te destruir. A raiz é o amor ao dinheiro. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Uma pessoa que ama o dinheiro não consegue ser dizimista, mesmo sabendo que tudo é de Deus. Eu não dou não. Fazer o quê? Lá na frente, quando a conta chegar, que a pessoa fala, aí é tarde, agora é tarde. Entendeu? Jesus não tem valor, quem tem valor é o dinheiro. É assim que funciona. Mas tu, ó homem de Deus, é para quê? O homem de Deus, a mulher de Deus, é para fazer o quê? Foge dessas coisas, segue a justiça, que é a palavra de Deus, irmão, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foi chamado. Diga graças a Deus. Amém? Passa a fazer tudo certinho. Arrependa-se. Passa a fazer tudo certinho. Deus quer que você vive no meio da bênção. O que você quer de bom para você, Deus também quer. Já até te deu. Agora depende só de você. Não faça nada que você não sinta paz aqui dentro. E não misture paz com ansiedade. Paz é uma coisa, ansiedade é outra. Tá? Tudo que você vai fazer, você tem que sentir paz. Você, quando vai tomar banho, você pega o seu sabonete e lá entra, fecha a porta do banheiro, aí você não sente paz. Eu vou abrir o chuveiro, vou agora me esfregar, vou lavar meu cabelo. Não sei, é isso que você tem que sentir. Paz. Amém? Tem que sentir paz. Tem alguém falando aqui? Ô Edson, Deus abençoe sua vida. Entendeu? É isso que você tem que sentir. Não se iluda, não se engane. Você tem que ser de Deus mesmo, viver o que está escrito. Eu, antes de pregar para vocês, eu vejo se eu estou obedecendo essa palavra. Senão eu sou reprovado. Eu tenho que me pesar.
Não, eu estou vivendo isso aqui, estou tranquilo. Entendeu? Eu falo sempre para Deus: Senhor, eu não posso ser uma pedra de escândalo daquilo que eu prego para o Senhor. Eu falo isso para Deus, irmão. E aí lá vem eu, irmão. E Deus tem dado graça. Glória a Deus. Então vem para cá para a gente orar, para ir cedo, mas faz conforme você ouviu, e você vai ver que bênção. Primeiro, o que eu falei em relação às mulheres, tem que vigiar para não cair na mão do demônio, porque ele prometeu perseguir as mulheres, que é o dragão. Amém? E o segundo passo é você seguir os conselhos de Timóteo, que foi usado por Deus ensinando para nós: ó, não ama o dinheiro não, senão você vai fazer besteira. Você esquece até que é de Deus para ganhar um trocadinho. Aí, esse aqui é o grande problema. Não, se eu pegar, eu compro um carro melhor. Não adianta nada disso. Porque a tua unção sempre vai dizer: você foi desonesto. Você foi desonesto. Vai falar o tempo todo. E aí você não vai ter paz. Entenderam isso? Sim ou não? E glória a Deus. Isso. Aí vem para cá para a gente orar junto aqui, em nome de Jesus. O Dora, Deus abençoe sua vida. Dora. Deus abençoe aí toda a família Calazans. Muita paz, muita saúde aí para todos vocês. Pegaram todo mundo? Então feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo conselho, pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. É de arrepiar e é pura verdade. E eu te peço, Pai, ajuda esse povo nunca esquecer o que aprendeu, pois está escrito: foi o Senhor que falou pela boca de Timóteo, pela boca de João, lá na ilha de Pátimos. Ajuda esse povo, Pai. E falou através do pregador do livro de Eclesiastes também, sobre aquela cidadezinha que dispensava o conselho do homem só porque ele era pobre, mas foi aquele pobre que libertou aquela cidade. Então, meu Deus, eu não sei a vida desse povo, não sei o que eles passam, mas peço que o Senhor manifeste o teu poder na vida deles, glorificando o seu nome com a libertação, a cura, tudo o que eles precisam. Ah, Senhor, a libertação dos filhos, das filhas, trazendo a tua paz sobre eles. E eu, em nome de Jesus, eu paraliso toda ação de Satanás, com todas as suas tentações, suas enfermidades, suas doenças, seus mal-estar. Vai embora e não volte mais, em nome do Senhor Jesus. Agora, Senhor Deus, eu venho pedir que o Senhor ponha um poder nessas águas, ponha um poder nesses sabonetes, para quando esse povo usar, tomar um golinho dessa água, ou se ensaboar, Pai, que assim como o Senhor usou Paulo com lenços e aventais, usa, Deus, esse sabonete e água, que a pessoa alcance a cura, a libertação que ela precisa, porque tudo é possível que creem, eu sei que elas creem. E também te peço, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha prosperar esse povo, pois o Senhor mesmo disse: os que me honram, eu honrarei. Então, a todos que dizimaram, não dizimaram, ofertaram ou não ofertaram, mas se eu tivesse, eu ajudava. Essas pessoas têm que ser honradas. E em seguida, Pai, eles vão passar na saída por esse caminho santo. Então, tudo de ruim que estiver na vida deles,
vai sair na hora que eles passarem nesse caminho, porque nesse caminho o imundo não passa, como está em Isaías 35:8. Em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, assim eu estou entregando já esse povo em tuas mãos, mas na certeza que eles estão indo para casa abençoados, depois que eu ungi a mão deles ali, e vocês digam: assim seja, assim seja, em nome de Jesus. Olha, domingo eu vou entregar aquela água novamente para quem está fraquinho. Ah, pastor, às vezes vem assim, vai orar, mas dá uma fraqueza, eu acabo ficando no celular olhando sei lá o que e não ora a Deus. Então domingo eu vou entregar essa água aqui novamente, tá bom? Deus abençoe. E vocês estão aí comigo? Fiquem na paz. Dora, deixa eu ver aqui. Amém, Dora. Fiquem na paz. E toda a família Calazans, a Camille também, Deus abençoe, tá, Camille? Fiquem na paz.